Boa noite, é muito bom estar com você aqui mais uma vez no programa Palavra-Chave, na TV Jaguari. É muito bom ter a oportunidade de estar contigo para que nós tenhamos reflexões sobre os desafios que nós encontramos no nosso dia a dia e como podemos corresponder a eles do ponto de vista cristão. Como um cristão deve reagir aos mais diversos desafios que se colocam, que se interpõem em nossa caminhada. Há muitos temas que nós julgamos como polêmicos, ou talvez até temas que nós não consigamos chegar em algum acordo ou em um denominador comum. Entretanto, isso não quer dizer que a Bíblia, a Palavra de Deus, não nos traga ferramentas para que possamos caminhar, trilhar caminhos que nos levem até a vontade de Deus e na forma como nós correspondemos a tudo isso. Dessa forma, no dia de hoje eu quero compartilhar com você um vídeo que faz uma reflexão sobre o dia a dia e como está a nossa confiança em Deus. Eu quero que você, enquanto assiste o vídeo, você pense como está a sua confiança em Deus, numa escala de 0 a 10. Eu quero que você pense sobre isso, numa escala de 0 a 10, sua confiança em Deus está mais para 0 ou mais para 10, sendo que 0 é muito ruim e 10 é muito bom. Vale a pena nós pensarmos. É claro que você pode dizer assim, não, eu creio em Deus e confio muito nele, mas e na prática? Como isso funciona na sua vida? Dê uma olhada e depois nós conversamos sobre isso. Há um princípio muito popular e as pessoas dão um nome para esse princípio, Lei de Murphy. Não há nada que esteja tão ruim que não possa piorar. É um tanto quanto fatalista essa expressão, mas para algumas pessoas isso parece uma verdade quase que absoluta. É claro que chegam a essa conclusão porque, como resultado de experiências pessoais, aquilo que experimentaram, aquilo que já viveram. Eu tenho certeza que se você gastar um tempo assistindo televisão, a partir de hoje, segunda-feira, até a próxima segunda-feira, uma das palavras, uma das expressões que mais você vai ouvir nos telejornais, na internet, no jornal escrito, é a crise na Europa. Economia. A economia está de mal a pior. A economia na Europa está um fracasso. Há leis que estão querendo jogar impostos sobre a população para que a economia suba, para que a economia se estabilize. É caminhada na Grécia, revolta na Grécia, na Itália e tudo mais. Por enquanto nós estamos muito bem, mas se nós pararmos para pensar na nossa história,
Já tivemos momentos assim também, momentos difíceis. Isso nos mostra que, com relação à economia, nós nunca temos certeza absoluta de nada. Eu fico pensando hoje, pessoas que têm carro, mas não têm uma casa. Andam de carrões, desfilando pela cidade, compram coisas desnecessárias que não precisam para mostrar para pessoas que não gostam delas. E isso leva a um grande problema. Pessoas que investem em coisas que não lhes trarão segurança no futuro. Mau investimento. E isso acontece muito nos dias de hoje. Se você parar para pensar, meu querido, nós não podemos achar que estamos relativamente bem, porque não estamos tão bem quanto divulga-se por aí, e que isso vai ficar assim sempre, e que não vai piorar, ou que não pode piorar. Isso pode a qualquer momento. A qualquer momento isso pode acontecer. Há um tempo atrás, conversando com uma pessoa muito simples, sabedoria popular. E aí conversávamos em uma mesa e todos discutindo. Fulano tinha tudo e perdeu. Agora não tem mais nada. Veja bem, olha só que absurdo. O outro plantava, colhia muito bem, de repente veio uma grande chuva, estragou tudo. Veja só, quem que pode esperar uma coisa dessa? E todos estávamos concordando, à exceção de uma pessoa que estava sentada conosco. E essa pessoa disse, não concordo. Isso é bíblico. Uma pessoa que provavelmente nunca leu a Bíblia. E ele disse isso provavelmente porque ouviu em algum lugar. Mas faz todo sentido. Ele disse nessas palavras, é bíblico, eu não sei quem é nem onde está, mas teve 7 anos de seca, teve 7 anos de fartura, depois teve 7 anos de seca. Então a gente tem que aprender a guardar, nos prepararmos, porque vai chegar o momento de escassez. Ele se referia à história de José do Egito, em que recebeu uma visão de Deus, e essa visão dizia que haveria 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez. Nessa fartura, se eles tivessem sabedoria e guardassem os seus mantimentos e administrassem de maneira correta, eles superariam o momento de crise quando eles encontrassem a escassez. E essa é a lição que nós trazemos para hoje. Nós temos que usar com sabedoria os recursos que nós temos, para que quando a crise chegar, tenhamos condições de passar por ela com tranquilidade, relativa tranquilidade. E aí, você vem até mim e diz talvez que isso não faz sentido para você. E eu quero trazer o seu pensamento exatamente para isso. Não coloque toda a sua vida, toda a sua confiança na economia. Não faça isso, porque ela não te levará a lugar nenhum, absolutamente. Na primeira oportunidade que você tiver, ou que ela tiver, haverá uma grande frustração no seu coração. Isso acontece e muito. E no vídeo que nós vimos também, não se trata apenas de economia, mas a vida do ser humano como um todo. Toda a nossa vida e tudo aquilo que nós fazemos está diante de Deus. E algumas pessoas colocam a sua confiança na economia, outras colocam a sua confiança nos relacionamentos. Eu tenho certeza absoluta que você conhece alguém que abandonou todos os seus amigos por um namoro. Isso é uma das coisas mais comuns. Deposita toda a sua vida, toda a sua confiança num relacionamento e abandona todo o resto. Ao final desse relacionamento, essa pessoa está completamente sozinha, isolada. E vai ser muito mais difícil superar essa dificuldade. Outras pessoas que colocam a sua segurança na religiosidade, como se nada mais importassem e vivem como verdadeiros irresponsáveis, não cumprindo o seu papel e o seu dever na sociedade. Isso também não nos levará a nada. Nós podemos perceber também que em vários tapetes que eram puxados de um lado para o outro, e isso estava representando pessoas que depositam a sua confiança única e exclusivamente em um elemento. Até que, em dado momento, não havia mais nada senão Deus. Meus queridos, Deus esteve sempre o tempo todo naquele lugar, naquele mesmo lugar onde o homem estava no vídeo que nós vimos. Deus esteve ali o tempo todo.
ele não havia sumido, ele não havia esquecido, ele não estava fora, ele não estava ocupado com outras coisas, ele permanecia ali. E Deus permanece conosco ainda hoje. O grande problema é que não depositamos a nossa confiança completamente nele. Ficamos pisando em tapetes que em algum momento serão puxados. Tem gente que enfia a sua vida dentro do trabalho. Coloca de cabeça, vai de cabeça para cima do trabalho, abrindo mão de família, abrindo mão de saúde, abrindo mão de muitas coisas. E um dia, uma demissão pode causar grandes transtornos. Uma depressão, talvez, que leve a situações extremas. Isso acontece muito mais do que nós podemos imaginar. E pessoas colocam toda a sua confiança em situações, circunstâncias e pessoas que em algum momento vão lhes puxar o tapete. Deus, em contrapartida, não é um tapete. Ele é o solo, ele é o alicerce, ele não se move, ele não treme. É o suporte mecânico que nós precisamos, é aquilo que nos suporta, é aquilo que nos sustenta, é aquilo que nos mantém em pé, é aquilo que nos dá firmeza na vida. Só Deus pode trazer isso para nós. E eu quero que você guarde essa mensagem, essa palavra no seu coração. Um outro detalhe, um outro e último detalhe que eu quero compartilhar com você. Exatamente esse. Que quando as pessoas, depois de terem seus tapetes puxados de todos os lados, encontram a Deus, ora sim, ora não, vez por outra, são tentadas a dividir a sua confiança, a dividir a sua fé entre um pouco em Deus ou em qualquer outra das circunstâncias através da qual já tenha passado. Seja trabalho, dinheiro, família, relacionamentos ou qualquer outra coisa que seja. Deus tem que ser exclusivo. A palavra de Deus nos ensina que se nós buscarmos o reino de Deus, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Todas as demais coisas. Tudo aquilo que nós precisarmos estará sempre à nossa disposição se buscarmos primeiramente a Deus com sinceridade, responsabilidade diante dele. Eu sei que você entende muito bem o que eu estou dizendo. Relacionamento com Deus requer uma dedicação total e exclusiva. As demais coisas, Ele mesmo tratará de nos acrescentar quando necessário e se necessário. Não tente ficar dançando de um lado para o outro, de tapete em tapete, sendo derrubado uma vez atrás da outra. E também não tente ficar dividindo Deus, a sua confiança em Deus e nessas outras coisas. Não seja superficial, não seja cambaleante, não seja derrubado facilmente. A Bíblia também nos diz que aquele que pensa que está em pé, tome cuidado para que não caia. Aquele que pensa que está em pé, tome cuidado para que não caia. Aquele que está em pé em Deus, com seus pés firmados e alicerçados em Jesus Cristo, jamais cairá. Terá os seus pés firmes na rocha eterna que é Jesus. Ele não balança, ele não treme, ele não puxa o tapete de ninguém. Ele nos dá a certeza. Se você sabe disso, então coloque toda a sua confiança em Deus. Eu não sei quais são os desafios que te esperam durante essa semana. De repente já começaram. De repente já começaram e já aconteceram hoje. Mas eu quero que você confie plena e totalmente no Senhor Jesus. Porque esse tapete ninguém vai puxar. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Presbiteriana Independente de Cosmópolis, aqui no programa Palavra-Chave na TV Jaguari, www.tvjaguari.com.br. Nossos programas são às segundas-feiras, às 19h30, como você bem sabe, e aguardo você na semana que vem. Deus o abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima.